Meus queridos irmãos, quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor, os que estão acompanhando pelas mídias digitais, também os que estão presentes também, quero saudar a todos nesta manhã tão gloriosa com a paz do Senhor. Quero fazer uma reflexão básica nesta manhã, já que se trata de uma manhã de ressurreição, e depois partirmos para uma ministração da palavra de Deus sobre o tema proposto pelo pastor Wendel e pela igreja central também. De todos os textos bíblicos, esse texto talvez seja o mais propício para ministrar nesta manhã, visto que os outros evangelhos proporcionam isso também, mas quero deixar claro que Lucas faz uma referência muito interessante sobre a ressurreição de Cristo. Então eu quero convidar a todos vocês que estão presentes, que estão acompanhando pelas redes sociais, abra sua Bíblia comigo no evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, Lucas, capítulo de número 24, versículo 1, alguns versículos que vamos ler, e depois nós faremos uma sequência de um texto de Paulo à igreja de Coríntios. Lucas, capítulo 24, verso de número 1, os irmãos que nos estão acompanhando pelas redes sociais, e os que estão aqui no templo central, Lucas capítulo de número 24, você que acordou agora pela manhã, feliz por saber que foi no domingo pela manhã, né, pastor Wendel, que Cristo ressuscitou. E ao acordar hoje bem cedo, de madrugada, eu conversava com a minha esposa que Deus sempre tem um plano de salvação para o ser humano. E algumas coisas me chamou a atenção em Lucas 24, a qual eu estava lendo em casa hoje ainda de madrugada. E algumas lágrimas desceram do meu rosto em lembrar de que nós não merecíamos nada, mas foi por amor que Ele nos deu. E foi pela manhã de domingo, madrugada de domingo, do terceiro dia, que o túmulo foi rompido. E Ele bradou para todos nós que estamos assistindo, estamos aqui no templo central. Ele vive, Ele continua vivo e atuante. Lucas 24, primeiro diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando o óleo aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhes dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. Era necessário que crer, estando ainda na Galileia, era necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia, a saber, no domingo, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava mais ou menos uns 10, 11 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém os olhos daqueles homens estavam impedidos de reconhecê-lo. Estando ele, perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopa respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhe perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós, porém, esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo o que aconteceu, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada no túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que
tinha tido uma visão. E os anjos que estavam lá, as quais afirmaram ela, disse que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram nada. Então ele lhe disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Na verdade, que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória. Que Deus abençoe a tua palavra, e eu espero que essa palavra possa penetrar na tua alma, no teu coração nesta manhã. Aos que estão nos assistindo, que acordou pela manhã, perplexo com esse tempo tão difícil que estão vivendo, um tempo de crise, um tempo de pandemia, que às vezes a gente acordamos pela manhã e às vezes até para tomar o café é difícil, sabendo o que nos espera lá fora. Mas hoje pela manhã eu tenho uma mensagem de felicidade para a sua alma. Cristo continua vivo e atuante. E por isso que Jesus, ao ser pronunciado nesta manhã e dito por cada um de nós que passamos por essa tribuna, que Ele está vivo, merece uma explicação detalhada sobre esta razão pela qual a nossa mente cristã, ela se debruça justamente sobre essa ideia, porque cremos no Cristo, porque andamos pelo Cristo, porque vivemos pelo Cristo, porque acordamos para vir ao templo nesta manhã. É porque o Cristo nos deu uma mensagem na manhã do domingo, do terceiro dia depois da sua morte. Ele está vivo. A Páscoa tem sido um dos grandes debates teológicos no campo das academias. E eu estava assistindo algumas mensagens de alguns pregadores sobre a questão da Páscoa. Me chamou muita atenção sobre essa primeira festividade que acontecia nas 7 festas principais, irmã Conceição, ali em Jerusalém. Todo mundo sabe que a Páscoa não era e nunca foi uma festa isolada. A Páscoa fazia parte das 7 principais festas de Jerusalém. A palavra Páscoa no hebraico é Pesach, ou seja, aquilo que passa por cima, passa além, pular além da margem. É verdade que se comemora a Páscoa para os judeus, pastor Wendel, no dia 14 de Abib ou 14 de Nissan, fazendo justamente uma alusão ao livramento que Deus deu nas terras de Gósen, quando Deus enviava justamente a morte dos primogênitos, e Deus justamente deu orientação a Moisés para passar para aquelas famílias. E ao passar sobre a questão de cozinhar, de fazer com que o cordeiro fosse assado totalmente inteiro e repartido na refeição, e o que sobrasse teria que ser queimado, falando justamente do tempo que eles iriam ser libertos do Egito. Verdade que as uvas ou as ervas amargas que estavam sendo celebradas simbolizavam muito mais do que qualquer outra coisa, a não ser todo o que eles estavam passando, mas que seriam libertos. A verdade que esse era o simbolismo da Páscoa para os judeus da sua época. Mas Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Coríntios, ele diz no capítulo 5 e verso de número 7, que Cristo é a nossa Páscoa. Ao saber disso, nós começamos a centrar num triunfo de glorificação ao seu nome, ao saber que a igreja primitiva já pregava que Cristo era a nossa Páscoa. Assim, para os judeus, a Páscoa era a libertação. A Páscoa para os cristãos, sejam eles católicos e evangélicos, a Páscoa significa que Cristo continua sendo o Senhor da Páscoa. A Páscoa para os cristãos, a Páscoa para os crentes é Cristo. Cristo é a Páscoa, porque o Cordeiro foi morto e a sua morte nos garantiu a segurança da salvação. O seu triunfo na cruz nos marcou a ideia de que Cristo não foi em vão por o alto do Gólgota. O Calvário fala muito mais do que palavras. O Calvário é muito mais do que simplesmente um monte. O Calvário foi onde o nosso Senhor Jesus morreu para que eu e você tivesse vida e vida com abundância. A sua ressurreição nos assegura, nos garante a justificação dos nossos pecados, e a sua volta, a sua ascensão para o céu nos garante a glorificação, a saber, Paulo disse que o nosso corpo seria glorificado. Amados irmãos, amigos que estão nos assistindo, os que estão presentes, o texto que eu li de Lucas capítulo 24 traz a referência sobre a ressurreição do domingo pela manhã. O texto diz que à alta madrugada as mulheres foram ao túmulo. Ao chegar no túmulo, encontraram apenas uma pedra que estava removida. A perplexidade que aconteceu naquele momento daquelas mulheres, a pedra removida e não achando o corpo do Senhor, a mente daquelas mulheres pensaram: roubaram o nosso mestre.
É verdade que diante daquele diálogo de pensamentos indagatórios, de repente surge personagem dizendo: porque você está buscando um vivo dentro dos mortos. Paulo chegou a dizer isso na sua primeira carta à igreja de Coríntios, que Cristo é a primícia dos que dormem, ou seja, aquele que morreu, ressuscitou e nunca mais tornou a morrer. Cristo continua vivo, vivendo constantemente vivo na nossa história. Certa feita, uma menina, eu contei muitos testemunhos dela. Eu estava justamente ouvindo o pastor Josué Irion, pastor Wendel, há muitos anos atrás. Ele contou essa história linda de uma menina de aproximadamente 9 anos de idade que tinha um sonho de viajar o mundo. O seu pai era aposentado com a sua mãe. Eles eram pesquisadores, analistas justamente de coisas de arqueologia. E a sua filha pediu: pai, eu preciso visitar os túmulos mais lindos e mais conhecidos do mundo. Ela disse: por quê? Porque a minha professora falou muito de alguns homens, de alguns personagens, de algumas mulheres que tinham túmulos famosos, que quando chegavam lá, que entravam, era justamente levado a um pensamento histórico. O seu pai disse: mas você só tem 9 anos de idade. Ele disse: sim, pai, mas eu quero conhecer os túmulos mais famosos, e aqui está a lista dos que eu queria visitar. E colocou o relatório de alguns túmulos, pelo menos 10 túmulos que tinha lá, e tinha eles, túmulos na Alemanha, túmulos na Inglaterra, túmulos em Jerusalém e outros lugares também. Somente quando seu pai pegou aquela lista, disse: tudo bem, nós vamos fazer essa viagem. E passaram um mês viajando e conhecendo os túmulos mais famosos de todo o mundo. Visitaram túmulos na Inglaterra, em outros lugares da Europa, na Alemanha. E ao retornar justamente das Filipinas para o Brasil, justamente um diálogo, aquela menina em um restaurante disse: pai, eu acho que está faltando um túmulo para ser visitado. O pai disse para ela: não, filha, da lista dos 10 nós visitamos todos eles. Verdade que um não deu para visitar devido à aglomeração e justamente o tumulto de pessoas que tinham lá. Ele disse: pai, mas tem uma menina na minha sala que falou de um túmulo especial que ficava em Jerusalém. E ela disse: mas já fomos em Jerusalém, vivenciamos alguns túmulos famosos, a gente visitou lá. Disse: pai, eu sei, mas veio a lembrança de uma menina da minha sala que disse que tinha um túmulo em Jerusalém, de um homem chamado Jesus de Nazaré, e disse: seu túmulo é tão especial que é o mais visitado de todos os túmulos no mundo. O pai disse: ah, filho, não podemos voltar mais. Disse: pai, pois o senhor vai me garantir que no próximo ano eu preciso visitá-lo. No outro ano que foi o seu aniversário, o seu pai, especificamente pastor Wendel, pegou a sua filha e visitou o túmulo de Jerusalém. Mas como era um séquito, um ateu convicto, ele começou a dizer para sua esposa: minha filha vai ter uma grande decepção. Esse túmulo é apenas uma fachada, esse túmulo é apenas uma utopia, não existe nada nesse túmulo. As pessoas, eu vou até levar minha filha porque ela vai ter a certeza, a convicção de que esse túmulo não significa nada. Ao entrar em Jerusalém, a sua filha relata no testemunho que quando desceu do avião, disse que ela começou a arrepiar os cabelos dos braços e disse: pai, por que está acontecendo isso comigo se não aconteceu em lugar nenhum? Ele disse: filha, é normal, porque você nunca veio na cidade de Jerusalém. Jerusalém é conhecida, é uma cidade histórica, é uma cidade muito conhecida. Mas quando chegaram no túmulo de Jesus, que viu uma multidão, ele disse: pai, porque os outros só tinham um punhado de pessoas, apesar daquele aglomerado, mas era por causa de um famoso que tinha lá, que estava querendo visitar aquele túmulo. Mas por que nesse túmulo tem tantas filas? E uma mulher que estava pertinho de lá na fila disse o seguinte: filha, eu já estou aqui há 5 horas, e a senhora não vai desistir de jeito nenhum, eu passaria 5 dias, eu preciso visitar o túmulo de Jesus de Nazaré. Aquela menina que quando entrou no túmulo com seu pai, que entrou, parou e disse: pai, por que está escrita em algumas letras que eu não conheço, alguns idiomas que eu não conheço? E o pai traduziu para ela: ah, filha, isso são besteira do cristianismo, apenas está dito aí, ele não está aqui, ele ressuscitou, ele está vivo. Mas isso é uma besteira. Diz: pai, a minha menina, a minha amiguinha da escola disse que o Cristo que ela crê não está aqui dentro, tem apenas uma pedra, tem apenas uma história, tem apenas uma escrita na parede, mas diz que ele rompeu a morte e ressuscitou.
Aquele rapaz, aquele homem olhou para sua filha e disse: não, filha, isso é história de crentes fanáticos demais. Aquela menina entrou, o pastor Wendel, e começou a tocar na pedra, começou a tocar na parede. E quando saíram do túmulo, que foram sair para visitar outro, aquela filha com as lágrimas descendo: pai, eu não sei se é verdade ou não, mas uma coisa eu creio, o homem que morreu nesse túmulo, ele é vivo, porque ele falou comigo agora há pouco e disse que ele estava vivo e atuante. Ou seja, nós estamos nesta manhã dizendo para você que Cristo está vivo. Não é porque o pastor Wendel está dizendo, não é porque o Birajara está dizendo, é porque Jesus vive. E eu sinto que Ele está nesta manhã dizendo: eu já rompei a cadeia da morte, eu já triunfei na morte, eu estou aqui porque eu preciso dizer que você precisa de vida, e eu tenho vida para você. Lucas, apesar de não conhecer Cristo pessoalmente, apesar de não ter as mesmas experiências que João e Pedro tiveram, mas descreveu com muita clareza sobre um dos textos mais lindos que eu gosto de Lucas: porque vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive. A verdade é que eu continuei o texto porque mais tarde à tarde, finalzinho da tarde, caminhando para Emaús. A palavra Emaús no grego tem muitas conotações e diz o seguinte: águas quentes. Mas uma brevidade do texto do grego diz que é busca de conselho. Os homens estão caminhando, eu não sei se era um casal, mas Cleópatra era o nome de um. Estavam caminhando para uma aldeia chamada Emaús, saindo de Jerusalém 11 quilômetros. No meio do caminho eles estavam discutindo: não dá certo. Apesar que as mulheres viram, apesar que os homens estão testemunhando, apesar que eu soube que ele tinha rompido, mas nós não vimos nada. Jesus se aproxima dele para provar que é vivo e começa a perguntar o seguinte: por que vocês estão discutindo no meio do caminho? E aí eles começaram: tu não sabe de nada? O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que ele é o profeta poderoso nas escrituras? E aí eles teceram um relatório do que era o Cristo para aquele Cristo que estava com ele. Israel, uma das coisas que eu acho mais linda é que Jesus começa a olhar e diz: conta a história. Ele disse: olha, o seguinte, aconteceu isso, é verdade que as mulheres contaram para mim, é verdade que os discípulos também falaram, mas nós esperávamos que fosse ele que redimisse Israel. E já fazem 3 dias, e nada aconteceu. E ao chegar próximo da aldeia, Jesus se revela para ele dizendo o seguinte: nécios, você não ouviu o que os profetas falaram? E Jesus começa a pregar desde Moisés até ele. Ao entrar na cidade, na aldeia, os homens estavam com o coração trêmulos, parecido com o coração daquela menina do testemunho. E quando Jesus disse: eu preciso seguir viagem, eles disseram: não, Senhor, fica conosco, o dia já declina, eu preciso conversar. Agora não era mais o Cristo que seria servido, mas ele ia servir na mesa. E quando Jesus entra, pega o pão, e quando parte o pão, os olhos dos homens se abrem, o olho do entendimento, e percebe que aquele que conversava na estrada não era um profeta qualquer, era o Cristo que ressuscitou. Um coração tremendo, um coração queimando, é uma das maiores provas da que a existência do Cristo vivo na nossa história. Cristo continua sendo a nossa Páscoa. E deixa eu concluir nesta manhã para você. A manhã do domingo da ressurreição, pastor Wendel, representa muito mais do que uma pedra removida do túmulo de Jerusalém. Representa muito mais do que mulheres testemunhando que um anjo lhe falou. Representa muito mais do que qualquer relato dos discípulos na casa no dia que Jesus se apresentou e disse para ele: paz seja convosco. Aquela manhã de domingo representa muitas coisas, e entre elas eu quero destacar aquilo que o pastor Wendel disse no começo desta live: ele vive. E esta é a maior garantia do cristianismo, a sua vida. Porque Tiago, não adiantaria estarmos nesta manhã se o túmulo não fosse rompido. Não adiantaria a banda estar tocando nesta manhã, estarmos aqui, se Jesus não rompesse a morte e nos triunfasse. Foi por isso que quando João, em Apocalipse capítulo 1,
está lá. E quando vê a emblemática glorificação de Cristo representada nele, quando João começa a ver os olhos como chamas de fogo, da sua boca sair espada de 2 fios, sua cabeça cheia de diademas brancos, uma veste comprida, um cinto de ouro, seus pés como latão reluzente, como um sol sobre o seu rosto, diz a Bíblia, pastor, que ele caiu como morto. Jesus se apresenta para João e diz uma das mensagens mais lindas desta manhã: João, fica de pé, porque eu sou o mesmo que fui morto sim na cruz, mas eis que estou vivo, vivo para sempre, e tenho o domínio da chave da morte e do inferno. João, fica de pé. A garantia que eu estou vivo é que você vai escrever uma carta, ou melhor, 7 cartas às igrejas da Ásia. E diz a Bíblia que no capítulo 5, em uma das maiores mensagens da escatologia bíblica, João vê um cordeiro no meio daquele cenário lindo no céu. Ele viu um leão da tribo de Judá, mas era o cordeiro que foi morto, que com teu sangue compraste para Deus você, eu e nós que estamos aqui. Foi o teu sangue na cruz derramado, foi o triunfo do Calvário que Cristo nos garantiu. E concluindo, o Getsêmani viu as tuas lágrimas, o Calvário viu as tuas feridas, mas o túmulo ouviu e viu a pedra. Concluindo dizendo, o túmulo vivenciou muito mais do que o Calvário, do que o Getsêmani, porque o Getsêmani viu um Cristo sofredor e as suas lágrimas se tornarem, ou seu suor tornarem gotas de sangue. No Calvário ele viu as feridas sendo arrebentadas naquele madeiro, mas no túmulo ele ouviu uma pedra sendo removida, a voz de um anjo, a voz dos anjos, o triunfo do Filho de Deus. E eu digo para vocês que estão nos assistindo, no Getsêmani ele revelou a cruz, na cruz ele revelou o amor, e o amor revelou no túmulo o propósito de estarmos nesta manhã glorificando o teu nome. Encerro dizendo, o túmulo vazio é como uma trombeta tocando nesta manhã dizendo, o sacrifício de Jesus foi aceito, Jesus venceu para todo sempre, as escrituras estavam certas a seu respeito, nós também ressuscitaremos com ele, e por isso Cristo voltará. O túmulo, Seição, continua ecoando dizendo, ele não está aqui, ele ressuscitou. Jesus continua vivo para todo sempre. Como diz o hino que a irmã Seição cantou, posso crer no amanhã, Cristo continua vivo. Que Deus abençoe sua vida, e Deus abençoe sua história. Acordou pela manhã, está tomando seu café, escutando essa mensagem, assistindo, entenda uma coisa, sorria, Jesus continua vivo, e por ele estar vivo, é que o pastor Wendel está aqui, que todos estamos aqui dizendo, ele ressuscitou. O túmulo continuará vazio, porque o Cristo já triunfou no alto do Gólgota. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Retorna o microfone ao pastor Wendel Miranda. Glória ao nome do Senhor.